Meu pai, ele era da igreja há um tempo atrás, bastante tempo, e aí ele acabou se afastando por eventuais motivos. Só que depois ele voltou a visitar a igreja e eu fui com ele, acompanhando. E aí foi quando eu tive contato com o Clube dos Bravadores. Ele saiu novamente e através do Clube dos Bravadores eu continuei indo até que me ofereceram estudo. E através desse estudo eu fui conhecendo mais e mais a igreja e decidi pelo batismo. O outro ano foi que eu fui para a Missão Caleb, tive essa oportunidade de ir. E aí através da Missão Caleb foi que as coisas foram desenvolvendo mais aos poucos. Eu conheci novos amigos do restante do distrito, conheci outras pessoas. E aí foi que eu fui crescendo aos poucos. Foi lá que eu perdi mais a vergonha. Foi lá que eu preguei a primeira vez, que eu passei a primeira meditação. E assim foi crescendo aos poucos. E encontrei prazer em dar estudo bíblico, em ver pessoas felizes, pessoas indo para o batismo. E isso tudo mudou na minha caminhada cristã. Mudou a forma que eu vi a mim mesmo e a forma como eu comecei a ver as outras pessoas como filhos de Deus, necessitadas de ajuda através da Bíblia. E se eu tinha um certo conhecimento e poderia levá-las, não era uma deficiência que me impedia de fazer isso. Quando eu voltei de lá, eu já voltei com o intuito, eu queria dar estudo bíblico em todo canto. Eu queria fazer dupla com todo mundo, até confundir às vezes, era muito. Mas aí a gente foi indo e foi formando estudos e dando estudos e o Ministério da Missão Caleb continuou. Todas as vezes de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar. Todos os dias de manhã eu sempre procuro ler a Bíblia e tentar tirar coisas novas de lá. E eu também procuro estudar a lição. É através da lição que a gente aprende mais da Palavra de Deus, conhecimento mais profundo, e isso é que alimenta a nossa comunhão com Deus. Em relação à comunhão, tem a jornada espiritual que alguns membros do meu antigo PG fizeram e sentiram a diferença em suas vidas. A jornada espiritual foi importante porque eu me aproximei mais de Deus, eu conheci mais a palavra dele, porque tinha muita coisa que eu não sabia, porque ela também foi um retrospectivo das outras jornadas que eu não tinha participado. A jornada espiritual contribuiu para a minha vida espiritual, para eu ter aprendido mais, ter crescido mais, contribuiu pela minha convivência com meus familiares, amigos. Sem comunhão não tem como você levar a palavra de Deus a outras pessoas. Você não tem como levar o que você não tem, que você não conhece outras pessoas. Então a comunhão ela é a base de tudo. Ser professor de escola sabatina foi uma coisa que eu nunca imaginei ser. É um pouco diferente porque é um estudo mais profundo, é uma coisa mais detalhada e a gente vai compartilhando conhecimento com os irmãos, vai conversando ali, debatendo entre alguns assuntos. E isso tudo nos leva a crescer mais na palavra de Deus, não fica estagnado apenas em uma coisa. Fazer o trabalho no Pequeno Grupo semanalmente é uma coisa maravilhosa. Se encontrar com os amigos é uma coisa mais descontraída. A gente conversa da semana, o que foi que aconteceu na semana, a gente conta, compartilha experiências. E isso tudo muda totalmente o clima. Quando todo mundo fica ansioso para chegar na sexta-feira, que quando chega o PG, é alegria, só alegria por cima de alegria. Uma pessoa me convidou para conhecer o pequeno grupo, né, da Igreja Adventista. E foi bem diferente. O modo com que eles me receberam foi totalmente incrível, né? Não me deixaram em nenhum momento precisar de nada, na verdade, né? Me chama muita atenção o modo com que a seriedade que é levada à questão de realmente conhecer a Bíblia. O cuidado que as pessoas têm com o próximo, com o irmão dentro da Igreja Adventista, realmente uma família. E ser líder de PG, de escola sabatina, é uma coisa maravilhosa. Trabalhar com pessoas. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas é umas coisas gratificantes. O índice de fidelidade tem tudo a ver com a comunhão e com o PG em si, com tudo. Por causa que as pessoas, eu percebo isso, as pessoas elas ficam desconfiadas até elas conhecerem de verdade quem é o Deus, quem é a igreja, quem são os amigos dela, que ela pode confiar na igreja em si. Isso muda tudo na vida delas. Eu vi isso e eu vi isso na minha vida e na vida de outras pessoas. E a fidelidade dela, ela começa a separar tempo para Deus, ela vê que aquele tempo de manhã é aquele tempo na vida dela, a vida dela de uma forma geral, é totalmente ligada a Deus, a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, a fidelidade em geral, até com as outras pessoas em si, muda totalmente. Essa comunhão e essa espiritualidade da própria igreja a nível de distrito, nós temos visto que há um crescimento em relação ao ano passado expressivo na questão da fidelidade, da mordomia. Por exemplo, nós estamos aí no acumulado, 10% do acumulado, né, em relação ao ano passado. E no mês de maio, esse mês agora, por exemplo, nós crescemos 20% em relação
ao mês anterior. A gente começou a trabalhar agora com aulas de violão e aulas de canto para pessoas que não são necessariamente da igreja. As pessoas elas vão lá, aprendem sobre música que está relacionada diretamente com Deus e isso atrai elas à igreja. Elas têm uma imagem diferente da igreja. Elas vão aprendendo também mais. Aos poucos elas vão aprendendo sobre Deus, pensando que estão aprendendo sobre música. Desde que nós vemos trabalhando mais fortemente, de forma intencional, na igreja, em relação aos pequenos grupos e os ministérios, a gente tem visto, como eu disse anteriormente, uma igreja espiritualizada, o pessoal mais unido, mais relacional mesmo. Eu acho que a igreja, por estar ligada no PG, por estar ligada na escola sabatina, por estar ligada com o estudo da palavra de Deus em geral, ela mudou totalmente a visão dela para com as pessoas de fora. Ela percebe que o serviço dela para com Deus também tem a ver com o outro, começa a servir mais a comunidade. E começa a servir mais a comunidade e começa a servir mais também a Deus. É uma coisa que vai e volta. E assim a igreja cresce espiritualmente. É assim que eu acho que deve ser a caminhada cristã. Vivendo a cada dia, a cada manhã na presença de Deus, através do estudo da palavra, através do estudo da lição da escola sabatina, sendo fiel em todas as coisas, inclusive financeiramente. E vivendo para o outro, sempre em busca do outro, de levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Renuncie, suplique e haja. Esse é o objetivo, primeiro Deus.